Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como utilizar a linguagem Python para trabalhar com um arquivo do Excel que contém alguns dados. Vamos imaginar que no Excel foram digitados diversas informações para criar uma base de dados no Excel e nós vamos utilizar o Python, que é uma linguagem de programação voltada para a ciência de dados, para a gente trabalhar com essas informações. Então nós vamos ver isso passo a passo. O primeiro ponto que nós precisamos fazer é localizar a nossa base de dados. Então nós vamos abrir o nosso navegador e no Google vamos pesquisar pelo site Kaggle. Vamos pressionar Enter e aqui está. Então eu vou clicar aqui no primeiro link do Kaggle. E no site eu vou precisar logar. Então eu posso fazer o meu login através do Google ou então através de um e-mail do Facebook ou do Yahoo. Uma vez estando logado, ele vai abrir aqui para eu pesquisar o banco de dados. O banco de dados que nós vamos trabalhar no nosso exemplo é o Ásia Covid-19 Data Analysis. Vamos pressionar o Enter e vamos localizá-lo aqui. E aí localizamos o nosso arquivo Asia Covid-19 Data Analysis. Como vocês podem ver, é um arquivo com extensão CSV, um arquivo de Excel, e contém diversas colunas, como identificação, país, total de casos, e aqui nós temos os registros. Uma vez baixado o arquivo, nós vamos abrir no Excel para verificar como está esse arquivo. Então vocês podem ver que o arquivo, os registros todos bagunçados, eles não estão divididos por coluna, eles estão separados apenas por vírgula. Bom, para trabalharmos com Python, a gente vai precisar de uma interface que é muito utilizada em ciência de dados. Então eu vou abrir o Google e vou pesquisar por Anaconda. E aí eu vou clicar nesse primeiro site aqui, anaconda.com. Quando eu clico aqui, ele vai me permitir aqui fazer o download e eu posso ter os diversos sistemas operacionais, como Windows, Mac, Linux. Clico no botão download, faço a instalação e após a instalação ele vai me gerar um ícone, ok? Então nós vamos abrir esse ícone e ele vai trazer essa interface aqui com diversos programas. No nosso caso, nós vamos utilizar o Jupyter Notebook. Nós vamos clicar aqui na opção Launch. Uma vez carregado, ele vai trazer diversas bibliotecas. Mas o que nós vamos utilizar vai ser um arquivo novo. Então nós vamos clicar aqui em New e a opção vai ser Python 3. Então na primeira linha, eu vou começar a digitar os meus comandos de Python que eu vou executando aos poucos. O caractere tralha permite fazer um comentário, então eu posso colocar aqui importação de bibliotecas. Isso é um comentário em Python. E agora eu vou digitar os comandos para importar as bibliotecas. Então eu vou trabalhar com o comando import para importar a biblioteca pandas, que eu vou chamar de PD. Vou também importar a biblioteca NumPy, que eu vou chamar de NP. Vou importar a Data Table, que eu vou chamar de DT. Vou importar também a Seaborn, que eu vou chamar de SNS.
vou importar a matplotlib.pyplot, que eu vou chamar de PLT, e por último vou dar esse comando aqui, importando da plot9 todos. Uma vez digitado o código, para eu executar o código, basta eu clicar no botão Run. O próximo passo agora é abrir o nosso arquivo de Excel que contém os nossos registros. Como o arquivo do Excel é um arquivo .csv, eu vou registrar aqui o tralha, com um comentário, abrir banco de dados, e o comando vai ser df, que é a abreviação de data frame, eu estou atribuindo uma variável, pd.read _csv. Esse é o comando que vai permitir abrir o nosso banco de dados, o nosso arquivo do Excel. Preciso passar agora o parâmetro da localização dele. Então, no meu caso aqui, ele está na unidade D, e o nome do arquivo é Asia_covid.csv. Preciso passar também alguns parâmetros. Por exemplo, se lembra que todos os registros estão separados por vírgula? Então, eu tenho que informar aqui que o separador que eu quero utilizar vai ser a vírgula. E que a codificação do arquivo que eu vou utilizar vai ser a UTF-8. Uma vez montado esse comando, eu vou clicar novamente no botão Run para processar. Ele não deu nenhum erro porque abriu a próxima linha. Como é que eu posso ter a certeza de que o arquivo realmente foi importado e já está pronto para trabalhar? Eu tenho um comando que eu vou chamar de df.head, que vai me permitir fazer o seguinte. Ele lista os 5 primeiros registros do arquivo. Então, observem que eu já tenho aqui todos os dados organizados por coluna, porque eu passei o parâmetro de abertura do arquivo utilizando o separador de vírgula, que permitiu organizar cada registro certinho dentro das colunas. O comando head, ele vai listar os 5 primeiros registros. Mas se eu quiser listar, por exemplo, os 10 primeiros, basta eu passar o parâmetro de 10 dentro do parênteses e rodar novamente. E aí ele vai me listar os 10 primeiros registros. Vocês podem estar observando que aqui em cima, quando eu passei o parâmetro de localização do arquivo, eu atribuí a variável df de dataframe. Então, a partir de agora, toda vez que eu quiser fazer alguma referência ao arquivo do banco de dados do Excel, basta eu digitar df. E o comando em Python. Se eu quiser exibir somente as 3 primeiras linhas, então eu vou utilizar o comando df, colchete, 0, 2 pontos, 3. Quando eu clico no botão Run, ele vai exibir somente os 3 primeiros registros. Se eu quiser exibir, por exemplo, as 10 últimas linhas, os 10 últimos registros, o comando vai ser df.tail. Abre parênteses, eu vou passar a quantidade de linhas. Então, quando eu executo, ele me mostra as 10 últimas linhas do arquivo. Cada coluna tem um tipo de dado específico. Country tem um determinado tipo de dados, total cases outro. Para eu identificar o tipo de dados de cada coluna, então eu tenho o comando df.dtypes. E ao executar, ele vai me mostrar aqui
os tipos por coluna. Então, o ID é um tipo de dado de inteiro, o country é um objeto, total de mortes é um float, e aí nós temos todas as informações. Outro comando também que eu posso utilizar é o df.shape. O que esse comando faz? Ele me retorna o número de linhas e colunas do meu banco de dados, do meu data frame. Então, quando eu pressiono Run, ele vai me dizer que eu tenho 49 linhas e 11 colunas no meu banco de dados. Se eu quiser exibir somente a quantidade de linhas, eu vou utilizar o comando len, abre parênteses, df.index. E aí ele vai me mostrar que eu tenho 49 linhas. Se eu quiser exibir a quantidade total de colunas, o comando vai ser len, abre parênteses, df.columns, fecha parênteses, run, 11 colunas. Vamos imaginar que eu queira exibir apenas as informações de uma determinada coluna. Então eu posso digitar df. O nome da coluna que eu quero trabalhar, que eu quero exibir. Vamos pegar aqui a coluna country. Então vai ser df.country.head e eu vou passar o parâmetro de quantos registros que eu quero exibir. E aí ele vai me trazer aqui os 10 primeiros registros da coluna country. Se eu precisar exibir mais de uma coluna, então eu vou ter df, vou abrir o colchete 2 vezes, entre aspas, eu vou digitar o nome da primeira coluna, do primeiro campo que eu quero pesquisar, vírgula. Depois, a segunda, vamos partir do princípio que eu quero exibir total de casos. E por último, eu quero exibir também o total de mortes. Então, nome do campo, total deaths. E no final, ponto .head, abre e fecha parênteses. Quando eu executo, ele está me trazendo aqui os 5 primeiros registros, exibindo apenas as colunas country, total cases e total death. Vamos imaginar agora que eu precise listar todos os valores encontrados dentro de uma determinada coluna. Quais são os valores que eu encontro dentro da coluna, por exemplo, country, né, da coluna país? Então eu posso digitar o comando df, abre colchete e entre parênteses eu digito o nome do campo que eu quero pesquisar. No caso, country. E aí eu tenho o comando .unique, abre e fecha parênteses, e ele vai me listar aqui todos os países, ou seja, todos os registros encontrados na coluna country. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, total de casos, né? Cada país tem o seu número. Qual é o maior número que eu tenho dentro dessa coluna? Então eu posso vir aqui e digitar df. O nome da coluna que eu quero pesquisar, total cases, max, abre e fecha parênteses. Clicando em run, ele vai me informar qual é o maior valor encontrado dentro da coluna total cases. Se eu precisar localizar o valor mínimo encontrado dentro dessa coluna, o comando vai ser df. O nome da coluna, total cases, .min, abre e fecha parênteses, clicando em run, ele vai me trazer o resultado. Eu tenho um comando em Python que permite trazer informações de estatística básica.
Então, por exemplo, eu quero informações do meu data frame, então eu vou digitar df.describe, abre e fecha parênteses. Quando eu clico em Run, ele vai me trazer aqui todos os campos que permitem cálculo, né? São informações numéricas. Ele vai me trazer o valor total, a média, o padrão, o mínimo, o máximo e outras informações. Vamos imaginar agora que eu precise agrupar duas colunas. Eu quero saber o valor máximo encontrado em uma coluna por categoria. Então eu posso fazer, por exemplo, df.group by. Vou digitar aqui o nome da coluna, country, ponto .agg, abre parênteses e abre chave, total cases, entre aspas, dois pontos, entre aspas, max. E quando eu clico no botão Run, ele vai me trazer aqui o maior valor encontrado na coluna total casos em todos os países existentes da coluna country. Eu posso, por exemplo, filtrar dentro da minha planilha, né, dentro do meu banco de dados, uma informação específica, por exemplo, de um determinado país. Então eu posso aqui digitar o comando df.query abre parênteses, aspas, a coluna que eu quero pesquisar, country, igual o nome do país. Vamos buscar informações do Japão. Ao clicar no botão Run, ele vai me trazer aqui a linha com todas as informações do Japão. Vamos supor agora que eu precise filtrar quais são os países que tiveram menos de 1.200 mortes. O comando vai ser df.query, abre parênteses, dentro de aspas, o nome do campo que eu quero pesquisar, total deaths, menor que 1.200. Quando eu executo o comando, ele vai me mostrar aqui todos os países que tiveram menos de 1.200 mortes. Vamos imaginar que eu preciso fazer uma pesquisa dupla. Eu preciso filtrar os países que tiveram total de mortes maior que 70 mil e total de casos maior que 600 mil. Então, o comando vai ser df.query, abre parênteses e aspas, vou entrar com o campo total deaths, maior que 70 mil, e comercial, porque eu vou fazer uma outra pesquisa. O outro campo que eu quero pesquisar, total cases, maior que 600 mil. Quando eu clicar no botão Run, ele vai me trazer as informações. Eu posso também ordenar os países por ordem crescente baseado num critério, como, por exemplo, total de mortes. Então, eu posso digitar df.sort underscore values, abre parênteses, by, igual, aspas simples, o nome do campo, total deaths, vírgula.
Como eu quero colocar em ordem crescente, o comando vai ser ascending igual a false ponto head, e eu quero listar os 10 primeiros. E aqui ele me trouxe as informações. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, pois todas as quintas tem vídeos novos aqui no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.